o mundo está novamente em tensão. Guerras, conflitos, alianças militares sendo formadas. Nos últimos dias, os noticiários voltaram a falar de ataques no Oriente Médio, envolvendo grandes potências e países historicamente ligados às profecias bíblicas. Isso levanta uma pergunta que muitas pessoas estão fazendo. Essas guerras têm alguma relação com o que a Bíblia diz? Será que estamos vendo apenas mais um conflito da história? Ou sinais que já foram mencionados nas Escrituras? Hoje vamos olhar para o que a Bíblia diz realmente sobre as guerras e acontecimentos no mundo. E a resposta pode te surpreender. No Evangelho de Mateus, do capítulo 24, Jesus fala sobre os acontecimentos que marcariam a história da humanidade. Ele diz: "Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim." Perceba algo importante aqui. Jesus não disse que guerras seriam algo incomum. Pelo contrário, ele afirmou que conflitos entre nações fariam parte da história humana. Desde os tempos antigos até os dias de hoje, o mundo tem sido marcado por disputas, guerras e tensões entre países. Quando vemos conflitos surgindo novamente no cenário mundial, isso nos lembra que a Bíblia já falava sobre essa realidade. Mas há algo ainda mais profundo. Logo em seguida, Jesus continua dizendo: "Nação se levantará contra nação, reino contra reino." Mateus 24, versículo 7. Essa expressão descreve exatamente o que vemos muitas vezes na história moderna. Alianças se formam, conflitos aumentam e regiões inteiras entram em tensão. Ao longo das décadas, o Oriente Médio tem sido um dos lugares mais sensíveis do mundo quando se trata de conflitos internacionais. E não por acaso, essa região aparece diversas vezes nas Escrituras. Mas a mensagem da Bíblia não é apenas sobre guerras. Ela também nos mostra como devemos agir diante desses acontecimentos. No mesmo ensinamento, Jesus deixa uma orientação muito importante quando ele diz: "Mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim." Isso significa que, mesmo quando o mundo passa por momentos difíceis, o povo de Deus não deve viver dominado pelo medo. A Bíblia nunca escondeu que a humanidade enfrentaria conflitos, mas ela também nos lembra que Deus continua no controle da história, mesmo quando tudo parece caótico. Cada geração da história presenciou momentos de tensão, guerras mundiais, crises políticas, conflitos entre nações. Mas todas essas coisas servem como um lembrete de algo maior. A humanidade precisa de paz verdadeira. E essa paz não vem apenas de acordos políticos ou tratados entre países. A Bíblia ensina que a verdadeira paz vem de Deus. Enquanto o mundo continua buscando soluções humanas para conflitos antigos, a mensagem das Escrituras continua apontando para algo maior: a necessidade de transformação no coração das pessoas. Quando vemos notícias de guerras ou conflitos no mundo, é quase inevitável ficarmos assustados. Mas talvez o mais importante não seja questionar quando todas estas coisas vão acabar. A pergunta mais importante é: como está a nossa vida diante de Deus? Assim como as guerras, existem outros sinais. Devemos sim estar atentos, mas também confiantes, pois tudo está no controle e do propósito do nosso Senhor. Cabe a cada um de nós reconhecer nossas falhas e nos consertar com Ele. Porque mais do que prever acontecimentos, a Bíblia nos chama a viver com fé, esperança e confiança em Deus. Os acontecimentos do mundo podem mudar rapidamente. Guerras começam, conflitos surgem, mas uma coisa permanece a mesma: a palavra de Deus continua firme. E ela nos lembra que, mesmo em meio às incertezas da história, Deus continua conduzindo tudo segundo os seus propósitos.
Se você acredita que a fé em Deus é a verdadeira fonte da esperança, escreva aqui nos comentários: minha esperança não vem de homens, e sim de Cristo. E se esse conteúdo te ajudou a refletir, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa dessa mensagem.